Livro Jogos Vorazes, Amanhecer na Colheita. Autora Suzanne Collins. Lido por Camila Saboia. Para Richard Register. Toda propaganda é uma mentira, mesmo quando fala a verdade. Acho que isso não importa, desde que se saiba o que se está fazendo e por quê. George Orwell. Uma verdade contada com má intenção vence todas as mentiras da sua invenção. William Blake. Nada parece mais surpreendente para quem observa as relações humanas com um olhar filosófico do que a tranquilidade com que muitos são governados por poucos, e a submissão implícita com a qual os homens resignam os próprios sentimentos e paixões aos dos governantes. Quando perguntamos de que forma essa coisa espantosa é alcançada, descobrimos que, como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não têm nada para apoiá-los além de opinião. Portanto, é com base em opinião que o governo é fundado. E essa máxima se estende tanto aos governos mais distópicos e mais militares, quanto aos mais livres e mais populares. David Hume. Que o sol não vai nascer amanhã não é uma proposição menos inteligível, nem implica mais contradição do que a afirmação de que vai. David Hume. Parte 1. O aniversário. 1. Feliz aniversário, Haymitch! O lado bom de ter nascido no dia da colheita é que dá para dormir até mais tarde. Depois disso é só ladeira abaixo. Um dia sem aula não compensa o terror do sorteio dos nomes. Mesmo que se sobreviva a isso, ninguém fica com vontade de comer bolo depois de ver 2 crianças serem arrastadas para o abate na capital. Eu rolo para o lado e cubro a cabeça com um lençol. Feliz aniversário! Sid, meu irmão de 10 anos, me dá uma sacudida no ombro. Você me disse para ser seu galo. Disse que queria estar no bosque antes que o sol nascesse. É verdade. Quero terminar meu trabalho antes da cerimônia, para poder dedicar a tarde às 2 coisas que mais amo. Ficar à toa e passar um tempo com a minha garota, Lenore Dove. Minha mãe dificulta as 2 coisas, já que anuncia com frequência que nenhum trabalho é difícil ou sujo ou complicado demais para mim. E até as pessoas mais pobres conseguem arrumar umas moedinhas para despejar sua infelicidade em algum outro infeliz. Mas considerando os 2 eventos do dia, acho que ela vai me dar uma colher de chá, desde que meu trabalho esteja feito. São os idealizadores dos jogos que podem estragar os meus planos. Haymitch! Grita Sid. O sol está nascendo! Tá bom, eu estou levantando. Rolo para fora do colchão e visto um short feio com a estampa de um saco de farinha distribuído pelo governo. As palavras cortesia da capital acabaram estampadas na minha bunda. Minha mãe não desperdiça nada. Ela enviuvou ainda nova, depois que meu pai morreu num incêndio de uma mina de carvão, e passou a sustentar a família lavando roupa para fora e tirando o máximo de cada coisinha. As cinzas que restam da fogueira são guardadas para fazer sabão de lixívia. As cascas dos ovos são moídas para fertilizar o jardim. Um dia, esse short vai ser cortado em faixas, que serão trançadas para formar um tapete. Termino de me vestir e jogo Sid de volta na cama, e ele se esconde debaixo da colcha de retalhos. Na cozinha, pego um pedaço de pão de milho, um luxo pelo meu aniversário, em vez da porcaria grumosa e escura feita com farinha da capital. No quintal, minha mãe já está mexendo com uma vara as sopas de molho num caldeirão fumegante. Os músculos se contraindo quando ela vira um macacão de mineiro. Ela só tem 35 anos, mas as dores da vida já deixaram marcas em seu rosto, como costumam fazer. Minha mãe me vê na porta e seca o suor da testa. Parabéns pelos 16 anos. Tem geleia no fogão. Obrigado, mãe. Pego a geleia de ameixas na panela e passo um pouco no pão antes de sair. Eu encontrei as frutas no bosque outro dia, mas é uma boa surpresa comê-las quentes e açucaradas. Preciso que você encha a cisterna hoje, diz minha mãe quando passo. Nós temos água encanada fria, só que vem num fluxo tão ralo que levaria um século para encher um balde. Temos um barril especial de água de chuva pura, pelo qual ela cobra mais caro porque as sopas ficam mais macias,
mas minha mãe usa a água do poço para a maior parte da lavagem. E com todo o bombeamento e o transporte, encher a cisterna é um trabalho de 2 horas, mesmo com a ajuda de Sid. Não dá para esperar até amanhã? Pergunto. A água está acabando e tem uma montanha de roupa para lavar, responde ela. Hoje é tarde, então. Digo, tentando esconder a minha frustração. Se a colheita se encerrar às 13 horas, e supondo que não sejamos parte do sacrifício deste ano, posso ajudar com aquilo até às 15 horas e ainda encontrar Lenore Dove. O manto de névoa envolve de forma protetora as casas velhas e empoeiradas da costura. Seria tranquilizador, não fossem os gritos pontuais de crianças sendo perseguidas em seus sonhos. Nas últimas semanas, com a aproximação do 50º Jogos Vorazes, esses sons ficaram mais frequentes, assim como os pensamentos ansiosos que eu me esforço para manter afastados. O segundo massacre quaternário. O dobro de adolescentes. Não adianta me preocupar, digo a mim mesmo. Não tem nada que você possa fazer. Como 2 jogos vorazes em um. Não há maneira de controlar o resultado da colheita nem o que vem depois. Então não dê combustível aos pesadelos. Não se permita entrar em pânico. Não deixe que a capital arranque isso de você. Eles já tomaram coisa demais. Sigo a rua vazia e cinzenta de carvão até a colina do cemitério dos mineiros. Uma confusão de mercadores rústicos pontilha a subida. Há de tudo ali, de lápides com nomes e datas entalhadas a tábuas com tinta descascando. Meu pai está enterrado no lote da família. Uma área dos Abernethy, com uma placa de calcário servindo para todos nós. Depois de conferir se não há testemunhas, ninguém vê muito aqui, ainda mais ao amanhecer, passo por baixo da cerca, vou para o bosque nos limites do Distrito 12 e começo a caminhada até a destilaria. Preparar destilados com Hatch Mini é um negócio arriscado, mas é moleza em comparação a matar ratos ou limpar banheiros. Ela espera que eu dê duro, mas se esforça também, e apesar de ter 60 e muitos anos, é mais capaz do que muita gente com a metade de sua idade. O trabalho é braçal. Coletar lenha, carregar grãos, pegar as garrafas cheias e trazer as vazias de volta para serem enchidas. É aí que eu entro. Sou a mula de Hatch. Paro no que chamamos de depósito, um terreno baldio escondido pelos galhos pendentes de um salgueiro, onde Hatch deixa os suprimentos. 2 sacas de 12 quilos de milho triturado aguardam e coloco uma em cada ombro. Levo cerca de meia hora para chegar à destilaria, onde encontro Hatch mexendo a papa em um caldeirão ao lado do que sobrou de uma pequena fogueira. Ela me oferece a colher de madeira de cabo comprido. Por que não mexe um pouco? Coloco as sacas de milho debaixo de um abrigo onde deixamos os suprimentos e levanto a colher num gesto de vitória. Opa! Fui promovido! Ter permissão para mexer a papa é novidade. Talvez Hatch esteja começando a me treinar para ser sócio um dia. Nós dois fermentando em tempo integral aumentaria a produção, e a demanda sempre é maior do que ela consegue suprir, mesmo da bebida ardida que ela faz com os grãos da capital. Principalmente dessa, considerando que é barato o suficiente para os mineiros comprarem. A bebida boa vai para os soldados desagrados, ou seja, os pacificadores, e para o pessoal mais rico da cidade. Mas contrabandear bebidas alcoólicas é ilegal, de umas 10 maneiras, e bastaria um pacificador-chefe novo, um que não gostasse de uma bebidinha potente, para irmos parar no tronco ou coisa pior. Mineração é trabalho pesado, mas ninguém é enforcado por isso. Enquanto Hatch guarda a garrafa de meio litro da bebida transparente numa cesta forrada de musgo, eu me agacho e fico mexendo. Quando esfriou um pouco, viro a papa num balde fundo e ela acrescenta a levedura. Coloco o balde embaixo do abrigo para que possa fermentar. Hatch não vai destilar hoje, porque não quer correr o risco de chamar a atenção com a fumaça se a névoa sumir. Nossos pacificadores locais podem fingir não ver a destilaria de Hatch e a barraca dela no prego, um velho armazém que serve como nosso mercado clandestino. Mas ela tem medo de que os da capital, com seus aerodeslizadores de voo baixo camuflados, nos vejam do ar. Também não vamos transportar bebidas hoje, então fico encarregado de cortar a lenha da semana. Quando a pilha está reabastecida, pergunto o que mais ela precisa que eu faça, e ela só balança a cabeça. Hatch ganhou meu carinho me dando gorjeta de vez em quando. Não junto com meu salário, que ela paga diretamente para minha mãe, mas me dando uma coisinha por baixo dos panos.
um punhado de milho triturado que posso levar para Lenore Dove dar aos gansos, um pacote de levedura que às vezes uso como escambo no prego, e hoje, uma garrafa de meio litro de bebida para uso próprio. Ela abre seu sorriso de dentes quebrados e diz: Feliz aniversário, Hamid. Acho que se você tem idade para fazer a bebida, então tem idade para tomar. Tenho que concordar, e apesar de não ser de beber, fico feliz com o presente. Posso vender ou trocar facilmente, ou talvez dar para o tio de Lenore Dove, Clark Carmine, para melhorar sua opinião a meu respeito. Era de imaginar que o filho de uma lavadeira seria considerado inofensivo, mas nós, os Abernethy, fomos rebeldes famosos no passado, e ao que parece, ainda carregamos o cheiro da insubordinação, tão assustador quanto sedutor. Boatos se espalharam depois da morte do meu pai. Boatos de que o incêndio não tinha sido acidental. Alguns dizem que ele morreu sabotando a mina. Outros, que a equipe dele entrou na mira dos chefes da capital por serem um bando de arruaceiros. Então, talvez a minha família seja o problema. Não que Clark Carmine goste dos pacificadores, mas também não cria caso com eles. Ou talvez ele só não goste da sobrinha andando por aí com um contrabandista, mesmo que seja um trabalho estável. Bom, seja qual for o motivo, ele raramente me dá mais do que um aceno seco, e uma vez disse para Lenore Dove que eu era do tipo que morria jovem, o que acho que não era um argumento a meu favor. Hattie solta um gritinho quando eu a abraço em um impulso. Ah, para com isso! Ainda está paquerando aquela garota do bando? Estou tentando, digo rindo. Vai atrás dela, então. Você não tem mais utilidade para mim hoje. Ela coloca um punhado de milho triturado na minha mão e me enxota. Enfio os grãos no bolso e me afasto, antes que ela possa mudar de ideia quanto ao melhor presente. Um tempo inesperado com a minha garota. Eu sei que devia voltar para casa e começar a encher a cisterna, mas não consigo resistir à ideia de roubar alguns beijos. É meu aniversário, e só por hoje a cisterna pode esperar. A névoa começa a se dissipar enquanto corro pelo bosque até a campina. A maioria das pessoas comenta sobre a beleza do lugar, o chama de amiga dos condenados, porque dá para se esconder dos pacificadores ali. Ela costuma ter uma visão sombria das coisas, mas talvez seja de se esperar de uma pessoa batizada em homenagem a uma garota morta. Bom, metade em homenagem à garota morta de um poema antigo, chamada Lenore, e metade pelo tom de cinza, o que eu descobri no dia em que a conheci. Foi no outono, depois do meu aniversário de 10 anos, e a primeira vez que passei por baixo da barreira que cerca o distrito. Até então, eu tinha sido dissuadido pela lei e pela ameaça de predadores selvagens, que são raros, mas existem. Meu amigo Burdock tinha finalmente me convencido, dizendo que atravessava o tempo todo e não tinha nada demais, e que ainda havia maçãs para quem conseguisse escalar as árvores. E eu sabia subir em árvores e amava maçã. Além do mais, por ele ser mais novo, acabei me sentindo medroso de não ir. Quer ouvir uma coisa? Perguntou Burdock quando nos aventuramos mais para dentro do bosque. Ele inclinou a cabeça para trás e cantou com aquela sua voz incrível, aguda e doce, como a de uma mulher adulta, límpida, sem nenhuma vibração. Tudo pareceu ficar imóvel, e aí os tordos começaram a captar o som. Eu sabia que eles cantavam para outros pássaros, mas nunca os ouvira cantarem para uma pessoa. Foi bem impressionante, até que uma maçã caiu bem na cabeça de Burdock e o interrompeu. Quem está gracinando para os meus pássaros? Perguntou uma voz de garota. E ali estava ela, a uns 6 metros de altura, sentada no galho como se morasse lá. De Maria Chiquinhas tortas, pés descalços sujos, comendo uma maçã, o livrinho encapado em pano na mão. Burdock inclinou a cabeça e riu. Oi, prima. Te deixaram vir para cá sozinha? Porque eu não tenho permissão. Bom, eu não te vi, disse ela. Eu também não te vi. Joga umas aqui para nós, por favor. Em resposta, ela se levantou do galho e começou a pular, fazendo chover maçãs ao nosso redor. Espera, eu trouxe um saco junto com o arco, disse Burdock e saiu correndo. A menina desceu pelos galhos até o chão. Não era uma das primas de Burdock da família Everdeen, mas eu sabia que ele tinha os primos distantes pelo lado da mãe. Eu a tinha visto na escola. Meio tímida, pensei, mas não a conhecia a ponto de falar com ela. Ela não pareceu com pressa de mudar a situação, só ficou parada me olhando até eu romper o silêncio. Oi, eu sou Hamid.
Eu sou Lenore Dove. Dove tipo pombo? Não, Dove tipo a cor. E que cor é essa? Igual a do pombo. Isso fez a minha cabeça girar, e acho que nunca mais parou. Pouco depois, na escola, ela me chamou com um aceno para ver um dicionário de páginas marcadas e apontou. Dove, cor. Cinza quente com um leve tom arroxeado ou rosado. A cor dela. O pássaro dela. O nome dela. Depois disso, comecei a reparar em coisas a respeito dela. Que seu macacão desbotado e a camisa escondiam vislumbres de cor, um lenço azul despontando do bolso, uma fita vermelha costurada dentro da manga. Que ela terminava os deveres rápido, mas não falava nada, só ficava olhando pela janela. Aí notava os dedos dela se movendo, apertando teclas imaginárias, tocando músicas. O pé saía do sapato, o calcanhar coberto pela meia marcando tempo silenciosamente no piso de madeira. Como todos do bando, havia música no seu sangue. Mas ela era diferente também. Menos interessadas em melodias bonitas, mais em palavras perigosas. Do tipo que leva a atos rebeldes. Do tipo que a fez ser presa 2 vezes. Ela só tinha 12 anos na época, então a soltaram. Hoje seria diferente. Quando chego à campina, passo por baixo da cerca e paro para recuperar o fôlego e absorver a imagem de Lenore Dove empoleirada em sua pedra favorita. O sol capta o ruivo sutil do seu cabelo enquanto ela se curva sobre um velho acordeão. Ela extrai uma melodia do instrumento antigo e barulhento, fazendo uma serenata para uns 10 gansos na grama, a voz suave e assombrosa como o luar. A mulher é açoitada, o homem enforcado. Se um deles roubar um ganso do gramado, mas deixa um grande vilão em descanso, aquele que rouba o gramado do ganso. É um prazer ouvi-la cantar, já que ela nunca fez isso em público. Ninguém do bando canta. Os tios dela são mais músicos do que cantores. Só tocam as melodias e deixam a cantoria para a plateia se as pessoas quiserem. Lenore Dove gosta que seja assim. Diz que fica nervosa se cantar na frente das pessoas, que a garganta dela fecha. Clark Carmine e o outro tio dela, Tim Amber, a criaram desde que sua mãe morreu no parto, porque o pai dela sempre foi meio que um mistério. Eles não são parentes de sangue, uma vez que ela é da família Baird, mas o bando cuida de quem é do bando. Eles fizeram um acordo com o prefeito, cuja casa contém o único piano de verdade do Distrito 12. Lenore Dove pode praticar lá, se tocar durante um ou outro jantar ou reunião. Ela num vestido verde desbotado, uma fita marfim prendendo o cabelo e os lábios pintados de um tom alaranjado. Quando sua família faz apresentações no Distrito 12, ela se vira com o instrumento que está tocando agora, que ela chama de caixa de música. A lei exige que a gente pague, se pegamos o que não nos cabe, mas com senhores e senhoras é indulgente, se pegam coisas que são da gente. Essa não é uma das músicas que os tios dela deixam que ela toque na casa do prefeito, nem em qualquer outro lugar do Distrito 12. Há o risco de algumas pessoas entenderem a letra e começarem uma arruaça. É rebelde demais. E tenho que dizer que concordo com Clark Carmine e Tim Amber. Por que sair por aí arranjando confusão? Já tem tanta, sem precisar atrair mais. Os pobres e malditos não vão escapar, se para violar a lei decidem conspirar. É sempre assim, mas eles suportam, os que conspiram para a lei criar. Passo os olhos pela campina. É isolada, mas todos sabem que há olhos em toda parte. E olhos costumam vir acompanhados de um par de orelhas. A mulher ou o homem pela lei é trancado, se roubar um ganso do gramado, e os gansos sem gramado seguirão, até resolverem que de volta o tomarão. Lenore Dove me explicou uma vez que o gramado era uma terra de uso comunitário. Às vezes, os pacificadores botam ela e os gansos para correr da campina sem motivo. Ela diz que isso é só uma pitada de problema numa montanha de erros. Ela me deixa preocupado, e olha que eu sou um Abernathy. Alguns gansos grasnam para anunciar a minha chegada. O rosto de Lenore Dove foi o primeiro que eles viram ao saírem dos ovos, e eles não amam mais ninguém além dela. Mas como eu tenho milho, vão me tolerar hoje. Jogo o milho meio longe, para afastar os guarda-costas dela, e me curvo para lhe dar um beijo.
e outro, e outro. E ela retribui todos. Feliz aniversário, diz ela quando paramos para respirar. Achei que só fosse te ver depois. Ela quer dizer depois da colheita, mas prefiro não falar sobre isso. Hattie me liberou cedo e me deu isso. Um presente pelo meu grande dia. Eu mostro a garrafa. Bom, não vai ser difícil de trocar. Principalmente hoje. Fora o ano novo, hoje é o dia que mais gente fica bêbada. 4 pessoas. Vai ser um golpe duro para muitas famílias. Acho que vamos falar sobre isso, então. Vai ficar tudo bem, digo, e as palavras soam vazias. Você não acredita mesmo nisso, né? Talvez não, mas eu tento. Porque a colheita vai acontecer, não importa no que eu acredite. Com a mesma certeza de que o dia vai amanhecer amanhã. Leonardov franze a testa. Bom, você não tem provas de que isso é certo de acontecer. Não pode contar que as coisas vão acontecer amanhã só porque aconteceram desse jeito no passado. Essa lógica é falha. Ah, é? Pergunto. Porque é assim que as pessoas planejam a vida. E isso é parte dos nossos problemas. Pensar que as coisas são inevitáveis. Não acreditar que uma mudança seja possível. Pode ser, mas não consigo imaginar o sol não nascendo amanhã. Uma ruga surge entre as sobrancelhas dela enquanto ela pensa numa resposta. Você consegue imaginá-lo nascendo no mundo sem colheita? Não no meu aniversário. Nunca fiz aniversário sem ter uma colheita junto. Tento distraí-la com um beijo, mas ela está determinada a me fazer compreender. Não, escuta, diz ela, direta. Pensa bem. Você está dizendo, hoje é meu aniversário e também tem colheita. Ano passado, no meu aniversário, também teve colheita. Então, todo ano vai haver a colheita no meu aniversário. Mas você não tem como saber isso. Quero dizer, a colheita só começou a existir 50 anos atrás. Me dá um bom motivo para acreditar que ela continue acontecendo só porque é seu aniversário. Para uma garota que é calada em público, ela fala sem parar quando estamos a sós. Às vezes é difícil acompanhar. Leonardov é sempre paciente quando explica as coisas, sem bancar a superior, mas talvez seja inteligente demais para mim. Porque, embora um mundo sem colheita seja uma bela ideia, eu não consigo ver uma coisa dessas acontecendo. A capital tem todo o poder e pronto. Eu não falei que era só porque era o meu aniversário. Eu falei... O que foi que eu falei mesmo? Nem consigo me lembrar. Desculpa, eu me perdi. O rosto dela murcha. Não, eu que peço desculpas. É seu aniversário e eu aqui falando um monte de coisas nada a ver. Ela enfia a mão no bolso e pega um pacotinho embrulhado num pedaço de tecido cinza Dove, amarrado com uma fita do mesmo verde será pintado dos olhos dela. Feliz aniversário. Tem Amber que fez. Eu troquei ovos pelo metal e ajudei a criar. Além de tocar bandolim muito bem, Tem Amber é o melhor forjador do Distrito 12. Ele é o ferreiro que todo mundo procura para aparelhagens novas ou peças quebradas para máquinas velhas. Fez mais de 10 pontas de flecha para Burdock, que é ele que trata como se fossem de ouro, e algumas das pessoas mais ricas da cidade têm joias que Tem Amber fez com ouro ou com prata de verdade, derretidos a partir de heranças e remoldados. Não consigo imaginar o que pode ter feito para mim, mas desamarro a fita com avidez. Não identifico de primeiro o objeto que desliza para a palma da minha mão. É uma tira fina de metal com o formato de C. Meus dedos seguram instintivamente a parte curva, enquanto examino os animais coloridos na abertura. A cabeça de uma cobra sibila para o bico de um pássaro de pescoço longo. Abro a mão e vejo que as escamas e penas esmaltadas cobrem a peça até se mesclarem e se tornarem indistinguíveis. Tem 2 aros soldados, um atrás de cada cabeça. Para uma correntinha, talvez? Que lindo, digo. É para usar, né? Bom, você sabe que eu gosto de coisas bonitas e úteis. Responde Leonardov de forma enigmática, me obrigando a descobrir sozinho. Eu viro o objeto na mão, seguro o C outra vez e cubro as cabeças dos animais com os dedos. E é então que entendo o propósito. A borda de aço liso não é só decorativa. É para fazer faíscas, concluo. Isso mesmo!
Só que não precisa nem de uma pederneira. Qualquer pedra decente que faça faíscas, tipo quartzo, serve. Em casa, temos um acendedor velho e gasto, passado de geração em geração pela família da minha mãe. Feio e cego. Nas noites de inverno, ela me fez treinar até conseguir acender um fogo com segurança, para não desperdiçarmos dinheiro com fósforos. Cada centavo faz diferença. Passo o dedo pelo belo desenho do pescoço com penas. Eu não quero estragar. Nem vai. É feito para isso. Ela toca a cabeça da cobra e depois a do pássaro. É difícil quebrar esses dois. Eles são sobreviventes. Adorei. Dou um beijo longo e suave nela. E eu te amo feito chama ardente. Chama ardente é um jargão do bando, mas essa expressão é nossa. Normalmente, ela sorri quando digo isso, mas está seríssima agora. Eu também. Nós nos beijamos até eu sentir gosto de sal. Não preciso perguntar por quê. Olha, está tudo bem, digo para tranquilizá-la. Nós vamos ficar bem. Ela sente, mas as lágrimas continuam caindo. Lee Nordhoff, nós vamos passar pelo dia de hoje, assim como fizemos no ano passado e no ano anterior, e uma hora vamos superar. Mas não vamos superar. Não de verdade, diz ela com amargura. Ninguém do 12 vai. A capital faz com que os jogos vorazes fiquem gravados no nosso cérebro. Ela bate na garrafa. Acho que Hattie está no ramo certo, o de ajudar as pessoas a esquecerem. Lee Nordhoff! Clerk Carmine não berra, mas ele tem uma daquelas vozes que ecoa sem que ele precise falar alto. Ele está nos limites da campina, os punhos enfiados no macacão remendado. Ele é violinista e sempre protege as mãos. Hora de se aprontar! Estou indo, diz ela enquanto seca os olhos. Clerk Carmine não comenta sobre ela estar chorando. Só me olha de um jeito que diz que me considera responsável por isso. Depois vira e se afasta. Ele nunca me deu muita atenção, até as coisas entre mim e Lee Nordhoff ficarem mais sérias. Desde então, nada que eu faço parece certo. Uma vez, eu disse a Lee Nordhoff que achava que ele odiava o amor. Foi quando ela me revelou que ele está há uns 30 anos com um vidraceiro da cidade. Eles só precisam ser discretos, porque um amor diferente pode atrair perturbação dos pacificadores, demissões e até encarceramento. Considerando os desafios que ele próprio encara, era de imaginar que Clerk Carmine torceria pelo nosso amor. Eu certamente apoio dele, mas acho que ele acredita que Lee Nordhoff poderia arrumar alguém melhor. Ela odeia que a gente não se dê bem, então digo apenas, acho que estou começando a conquistar o cara. E só faz rir a ponto de quebrar o clima ruim. Eu posso passar lá depois. Tenho umas coisas para fazer, mas devo estar livre às 15 horas. E aí vamos para o bosque, está bem? Vamos para o bosque. Ela confirma o plano com um beijo. Em casa, tomo um banho de balde com água gelada e visto a calça que meu pai usou quando se casou e uma camisa que a minha mãe costurou a partir de lenços da loja da capital, onde os mineiros fazem compras. É preciso ao menos tentar se arrumar para a colheita. Se alguém aparece com roupas maltrapilhas, os pacificadores batem na pessoa ou prendem os pais dela, porque não é assim que se mostra respeito aos cidadãos da capital que morreram na guerra. Não importa que muitos dos nossos tenham morrido na guerra também. Minha mãe me dá meus presentes de aniversário, cuecas de estopa suficientes para 1 ano e um canivete novinho, com instruções rigorosas de não usarem nenhuma brincadeira de atirar facas ou coisa parecida. Sid me dá uma pederneira embrulhada num pedaço de papel pardo sujo. Encontrei na estrada de cascalho perto da base dos pacificadores. Conta. Lee Nordhoff disse que você ia querer. Eu pego meu acendedor e experimento com a pederneira, gerando fagulhas perfeitas. E, apesar de não gostar muito de Lee Nordhoff, por considerá-la uma distração, minha mãe gosta do acendedor bastante, para amarrar um cadastro de couro nos aros de metal e pendurá-lo no meu pescoço. É um belo acendedor, diz Sid, e toca no pássaro com certa tristeza. Que tal eu te ensinar a usar hoje à noite? Sugiro. Ele se anima com a promessa de fazer coisa de gente grande, combinada a promessa de que não vou a lugar nenhum. Sério? Sério? Bagunça o cabelo dele e os cachos ficam todos desgrenhados. Para! Sid ri e bate na minha mão.
Agora vou ter que me pentear de novo. Melhor ir logo, digo. Ele sai correndo e eu boto o acendedor para dentro da camisa, ainda não preparado para compartilhá-lo com o mundo, não no dia da colheita. Estou alguns minutos adiantado, então vou para a cidade fazer negócios. O ar está pesado e parado, com uma promessa de tempestade. Sinto um nó no estômago quando vejo a praça, cheia de pôsteres e de pacificadores armados até os dentes em seus uniformes brancos. Ultimamente, o tema tem sido sem paz, e os bordões os bombardeiam de todos os lados. Sem paz, sem pão. Sem paz, sem segurança. E, é claro, sem pacificadores, sem paz. Sem capital, sem paz. Atrás do palco, montado na frente do edifício da Justiça, está pendurada uma faixa enorme com a cara do presidente Snow e as palavras "O pacificador número 1 de Panem". No fundo da praça, os pacificadores registram os participantes da colheita. Como a fila ainda está curta, vou logo resolver essa parte. A mulher não me encara, então acho que ainda é capaz de sentir vergonha. Ou talvez seja só indiferença. O boticário está com a bandeira de Panem na vitrine, o que me irrita. Ainda assim, é onde consigo o melhor pagamento pela minha bebida. Lá dentro, o odor intenso de produtos químicos faz meu nariz coçar. Em contraste, um aroma doce e leve emana de um ramo de flores de camomila num vaso, esperando para virar chá e remédio. Eu sei que foi Burdock quem a escolheu na floresta. Ultimamente, ele começou a lucrar com o forrageio de plantas silvestres, além de sua caça de sempre. A lojinha está vazia, exceto pela minha colega de escola, Asterid March, que arruma pequenos frascos numa prateleira atrás do balcão. Uma trança loira e comprida cai pelas suas costas, mas o calor úmido soltou fios que molduram seu rosto perfeito. Asterid é a beldade da cidade e é rica pelos padrões do Distrito 12. Eu costumava pensar mal dela por isso, mas ela apareceu uma noite na costura, sozinha, para cuidar de uma vizinha que tinha sido açoitada depois de dar uma resposta atravessada a um pacificador. Ela levou uma pomada que tinha feito e saiu discretamente, sem nunca mencionar pagamento. Desde então, é ela que as pessoas procuram quando um ente querido sofre com um chicote. Acho que a Asterid não é tão fútil quanto seria de imaginar pelo seu grupinho de amigos arrogantes. Além do mais, Burdock é doido por ela. Então eu tento ser legal, apesar de ele ter tanta chance de conquistá-la quanto um tordo com um ganso. Garotas da cidade não se casam com garotos da costura, a menos que algo saia muito dos trilhos. Oi, isso tem alguma utilidade para você? Coloco a bebida no balcão. Para fazer xarope, para tosse ou algo do tipo? Com certeza posso achar algum uso. A cereja oferece um preço bom e inclui um raminho de camomila. Para hoje. Dizem que dá sorte. Eu enfio o cabo em uma casa de botão. Quem diz? Burdock? Ela cora um pouco e me pergunta se estou enganado sobre as chances dele. Talvez. Não lembro. Bom, um pouco de sorte hoje não faz mal a ninguém. Olho para a bandeira na janela. Asterid baixa a voz. A gente não queria. Os pacificadores insistiram. Se não fariam o quê? Prenderiam a família? Quebrariam a loja? Fechariam-na de vez? Eu me sinto mal por ter julgado o Smart mais cedo. Então não tem escolha. Eu indico a camomila. Usa também, tá? Ela abre um sorriso triste e assente. Passo na loja de doces dos Donner ao lado e compro um saquinho de papel branco com jujubas multicoloridas, as favoritas de Lenore, para comermos juntos depois. Ela chama de jujuba de arco-íris e jura que consegue identificar os sabores, apesar de todas terem exatamente o mesmo gosto. Mary Lee Donner, que é da minha turma, me atende com vestido rosa engomado e fitas da mesma cor no cabelo claro. Ninguém vai prender os Donner por estarem mal vestidos. Foi sorte a Cerise ter me pagado em dinheiro, porque os Donner não aceitam título, que é como a capital paga os mineiros. Tecnicamente, só é aceito na loja da capital, mas muitos comerciantes da cidade aceitam, e a minha mãe recebe muitos deles como lavadeira. Quando saio, sorrio por um segundo ao ver a etiqueta bonita de doces dos Donner, pensando em me encontrar com Lenore Dove no bosque. Aí, vejo que está na hora. A tela gigantesca ladeando o palco está iluminada com uma bandeira ondulante em homenagem aos Jogos Vorazes. Uns 50 e poucos anos atrás,
Os distritos se rebelaram contra a opressão da nossa capital, o que iniciou uma guerra civil sangrenta em Panem. Nós perdemos, e em punição, todo dia 4 de julho, cada distrito tem que enviar 2 tributos, uma menina e um menino, com idades entre 12 e 18 anos, para lutar até a morte numa arena. O último sobrevivente é coroado vencedor. A colheita é o momento que os nomes são sorteados para os Jogos Vorazes. 2 cercados, um para as garotas e outro para os garotos, foram criados usando cordas cor de laranja. Tradicionalmente, as crianças de 12 anos ficam na frente, e as idades vão aumentando, até chegar às de 18, no fundo. A presença da população inteira é obrigatória, mas sei que minha mãe vai manter Sid em casa até o último momento possível, então nem me dou o trabalho de procurar por eles. Como Lee Nordov não está por perto, vou para a área designada para garotos de 14 a 16 anos, pensando nas minhas chances. Hoje, eu tenho 20 pedaços de papel com meu nome na colheita. Cada adolescente automaticamente recebe 1 por ano, mas eu tenho mais do que isso porque sempre pego 3 tesseras para complementar o mercado da família. Uma tessera dá direito a uma quota por pessoa de farinha e óleo em lata, as embalagens marcadas com carimbo de cortesia da capital, a ser retirada mensalmente no edifício da justiça. Em troca, seu nome é adicionado mais vezes por tessera na colheita daquele ano. Esses acréscimos continuam válidos e se acumulam. 4 pedaços de papel por ano, vezes 5 anos. É assim que eu tenho 20. Mas para piorar as coisas, como esse ano é o 2º massacre quaternário, para marcar o 50º aniversário dos Jogos Vorazes, cada distrito tem que mandar o dobro do número habitual de adolescentes. Concluo que, para mim, é como ter 40 pedaços de papel num ano normal. E não gosto dessas chances. A multidão cresce, mas consigo ver um dos garotos de 12 anos ali na frente tentando disfarçar que está chorando. Em 2 anos, Sid vai estar ali. Eu me pergunto se vou ser eu ou minha mãe quem vai se sentar com ele antes, para explicar sobre o papel dele na colheita. Que ele tem que ficar apresentável e de boca fechada, sem arrumar problemas. Mesmo se o impensável acontecer e o nome dele for sorteado, ele tem que se controlar. Fazer a cara mais corajosa que conseguir e subir no palco, porque resistir não é uma opção. Se for preciso, os pacificadores vão arrastá-lo até lá, ainda que esteja esperneando e gritando. Então é melhor tentar manter a dignidade. E nunca se esquecer de que, não importa o que aconteça, nossa família sempre vai amá-lo e sentir orgulho dele. E se Sid perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Só poderemos responder, porque é assim que as coisas são. Lee Nordov odiaria essa parte, mas é a verdade. Feliz aniversário! Alguém esbarra no meu ombro. É Burdock, com um terno puído, e nosso amigo Blair, vestindo uma camisa 3 vezes maior do que ele, herdado do irmão mais velho. Blair bate com um pacote de amendoim torrado da loja da capital no meu peito. E que todos os seus desejos se realizem. Obrigado. Guardo o amendoim e a jujuba. Vocês não precisavam se arrumar por minha causa. Bom, a gente queria que seu dia fosse especial, diz Blair. Que tipo de idiota nasce no dia da colheita, né? O tipo que gosta de um desafio, responde Burdock num tom elogioso. Só estou jogando com as cartas que me deram. Mas você sabe o que dizem. Azar no jogo, sorte no amor. Eu arrumo o ramo de camomila. Ei, olha o que a sua namorada me deu, Birdie. Nossa atenção se volta para o cercado das garotas, onde Asterid conversa com Mary Lee e a gêmea idêntica dela, Maisley, a garota mais metida da cidade. As amigas dela sabem de você, Everdeen? Pergunta Blair. Não tem nada para saber, diz Burdock com um sorriso. Bom, ainda não, pelo menos. O sistema de som estala e desperta, o que nos deixa sérios. Nessa hora, vejo Lee Nordov dar a volta em um pacificador e entrar no cercado. Ela está bonita, com um vestido vermelho de babados que às vezes usa para se apresentar, o cabelo preso com pentes de metal que Tam Amber fez para ela. Bonita e solene. Uma gravação do hino toca na praça e faz os meus dentes tremerem. Pérola de Panem, cidade grandiosa. Era pra gente cantar junto, mas só murmuramos qualquer coisa. É só mexer os lábios na hora certa. A tela projeta imagens do poder da capital.
Exércitos de pacificadores marchando, frotas de aerodeslizadores no ar, tanques desfilando pelas avenidas largas da capital até a mansão presidencial. Tudo é imaculado e caro e mortal. Quando o hino termina, a prefeita Alistair vai até o pódio e lê o Tratado da Traição, que é basicamente os termos de rendição da guerra. A maioria das pessoas do Distrito 12 nem estava viva na época, mas é claro que somos nós que temos que pagar. A prefeita tenta manter um tom neutro, mas sua voz exala reprovação de um jeito que garante que será substituída em pouco tempo. Os prefeitos decentes sempre são. Em seguida, direto da capital, surge Drusilla Sickle, uma mulher de cara plastificada que acompanha nossos tributos aos Jogos Vorazes todos os anos. Eu não tenho ideia de quantos anos Drusilla tem, mas ela é responsável pelo Distrito 12 desde o primeiro massacre quaternário. Talvez tenha a idade de Hatch? É difícil saber, porque ao redor do rosto dela há uma linha do que parecem ser taxinhas chiques, que puxam a pele para trás e a seguram no lugar. No ano passado, cada uma estava decorada com a mini lâmina de serra circular. Esse ano, parece que o número 50 é o tema. Quanto às roupas, fica claro que ela tentou incorporar 2 estilos, militar e irreverente, e o resultado é o traje da vez. Uma jaqueta militar, botas até as coxas em um tom amarelo-limão e uma cartola com aba de viseira. Tem penas saindo do alto do chapéu, que fazem com que ela pareça um narciso desgrenhado. Mesmo assim, ninguém ri, porque aqui ela é a face do mal. 2 pacificadores posicionam globos gigantescos com os nomes das pessoas nas laterais do pódio. Primeiro as damas, diz Drusilla, e enfia a mão no globo à direita para tirar uma única tira de papel. E a garota da sorte é? Ela faz uma pausa de efeito, gira o nome nos dedos, dá um sorrisinho e crava a faca. Luella McCoy. Meu estômago está embrulhado. Luella McCoy mora a 3 casas da minha, e não existe garota de 13 anos mais inteligente e corajosa do que ela. Um murmúrio zangado se espalha pela multidão, e sinto Blair e Burdock ficarem tensos ao meu lado quando Luella sobe os degraus até o palco, jogando o cabelo preto preso em Maria Chiquinhas por cima dos ombros e fazendo uma cara feia para tentar parecer corajosa. E em segundo lugar, este ano, as damas também. Quem vai se juntar a Luella é... Drusilla mexe a tira de papel dentro do globo com os dedos e pega outro nome. Maisie Donner. Meus olhos encontram os de Lenore Dove e a única coisa que consigo pensar é: não é você. Pelo menos por mais um ano você está segura. A multidão volta a reagir, porém mais de surpresa do que de raiva, porque Maisie é uma garota da elite, mora na cidade e é das mais pomposas que existem, uma vez que os Donners são comerciantes e o consenso geral é de que o pai dela será escolhido para substituir a prefeita Alistair. Os adolescentes da cidade raramente viram tributos, porque não costumam ter tesseras, não como a gente da costura. No cercado das garotas, Maisie está apertando a mão de Asterid, enquanto Merrily, aos prantos, a abraça, cabeças louras encostadas, bem juntas. Maisie se afasta com cuidado e ajeita o vestido, idêntico ao rosa da sua gêmea, só que de um tom de lilás. Ela sempre está de nariz empinado, mas o ergue ainda mais enquanto anda para o palco. Agora é a vez dos garotos. Eu me preparo para o pior quando Drusilla pega outra tira de papel do globo da esquerda. E o primeiro cavalheiro que vai acompanhar essas damas é... Wyatt Callow. Eu não vejo Wyatt Callow na escola há algum tempo, o que provavelmente significa que ele fez 18 anos e começou a trabalhar nas minas. Não o conheço muito bem. Ele mora do outro lado da costura, um cara que fica na dele. Eu me odeio pelo alívio que sinto ao vê-lo se aproximar do palco. Os passos calculados e a expressão vazia e inescrutável. Também me sinto mal por ele. Wyatt deve estar perto de fazer 19 anos. Uma data importante nos distritos, porque é quando se fica velho demais para a colheita. Quando Drusilla enfia a mão no globo de novo, parece exagero torcer para que tanto Lenore Dove quanto eu escapemos desse terror, para que em poucas horas estejamos longe da praça, nos braços um do outro, nas sombras frescas da floresta. Eu inspiro fundo e me preparo para minha sentença de morte. Drusilla olha para o último nome. E o garoto número 2 é... Woodbine Chance. Um suspiro involuntário me escapa dos lábios, ecoado por vários garotos ao meu redor. Lenore Dove olha para mim, tenta sorrir,
mas não consegue deixar de encarar a vítima mais recente. Woodbine é o mais novo e mais bonito dos garotos malucos da família Chance. Eles ficam tão selvagens quando bebem que Hattie não vende bebida para eles por medo de atrair os pacificadores. Então, eles precisam comprar do velho Bascom Pie, que não tem escrúpulos e vende birita vagabunda para quem tiver como pagar. Se os Abernathy têm cheirinho de insubordinação, os Chance fedem a ela. E perderam mais pessoas da família para a forca do que consigo lembrar. Dizem que Lenore Duff talvez seja parente deles pelo lado do pai. Eles parecem gostar muito dela, mesmo que não haja nada oficial. De uma forma ou de outra, tem uma ligação aí, que Clerk Carmine desencoraja. Vejo Woodbine, que está algumas fileiras à minha frente, projetado na tela. Ele faz que vai seguir Wyatt, mas aí seus olhos cinzentos faíscam em desafio, e ele se vira e corre para uma viela. Seus parentes gritam para encorajá-lo, e corpos bloqueiam instintivamente os pacificadores. Quando começo a achar que talvez ele consiga fugir, porque todos os Chance correm como quem tem sebo nas canelas, um tiro soa de cima do edifício da justiça, e a parte de trás da cabeça de Woodbine explode.